aqui nessa casa, vocês não fazem ideia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor por esse lugar. Que culto abençoado. Que presença de Deus, que glória. Deus, Ele é fiel. Abre sua Bíblia, Josué, capítulo de número 14, a partir do versículo 6, porque Deus tem uma palavra para o teu coração aqui essa noite. Tem. Desde o início do culto que eu estou ouvindo Deus falar numa única direção. Falei, meu Deus, como quando Deus quer falar é tremendo, é tremendo. Aleluia. Capítulo 14, versículo 6, que diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente, a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpétua. Amém? Pode se sentar. Aleluia. Aleluia. Esse texto ele é incrível e vai nos revelar que posicionamento, coragem e fé podem nos fazer herdar coisas impossíveis. Se você veio para cá com um propósito, pode ficar tranquilo, que aquilo que você propôs no teu coração, Deus te dará como herança perpétua. Ele disse: eu trouxe como resposta aquilo que eu senti no meu coração. E do coração procedem os caminhos da vida. A proposta do coração gera um propósito, o propósito direção, e a direção um milagre. Tudo começa aqui e termina aqui. Começa em nós e termina no exterior. Aquilo que eu proponho dentro do meu coração, aquilo que eu tenho fé para viver dentro do meu coração, aquilo que eu tenho coragem de enfrentar dentro do meu coração, é aquilo que eu vou externar e conquistar. Por isso, Deus diz que se tem uma coisa que devemos guardar, é o coração. Então Deus quer dizer para você, hoje aqui, aquilo que está dentro do teu coração vai direcionar a tua vida. O texto vai falar acerca de um tempo de cumprimento de promessa. Calebe percebeu que tinha chegado o tempo. Por que percebeu que tinha chegado o tempo? Porque já tinha se passado muitos anos. Só que apesar dos anos estarem passando, Calebe sabia que uma promessa de Deus sobre a sua vida tinha que se cumprir, porque foi promessa, e promessa tem que se cumprir. Nós servimos a um Deus que é muito bom em fazer promessas, mas melhor ainda em cumpri-las. Deus não é homem para que minta, nem muito menos filho do homem para que se arrependa. Então, se ele falou algo ao teu respeito, ele cumprirá. Se ele falar algo ao nosso respeito, ele cumprirá.
A palavra de Deus não é lançada em vão. A palavra de Deus é lançada para cumprir o seu propósito. Por isso que a Bíblia diz: e a palavra do Senhor, depois de lançada, cumpre o propósito para o qual foi enviada. Porque a palavra de Deus, depois de lançada, ela tem que se cumprir. E disse Deus: haja luz, e houve. E disse Deus: haja firmamento, e houve. E haja divisão entre águas e águas, e houve divisão entre águas e águas. Então tudo aquilo que Deus diz tem que se cumprir. Ele está debaixo de uma promessa e reconheceu que chegou o tempo. Diga para quem está do seu lado: está chegando o tempo de Deus cumprir a promessa na nossa vida, tanto na tua quanto na minha. Está chegando o tempo de Deus cumprir a promessa na nossa vida. Não é só na minha não, que eu não sou egoísta não. Vai cumprir na minha, mas vai cumprir na tua também. Chegou o tempo do cumprimento da promessa. E como Caleb reconheceu que chegou o tempo, ele decidiu reivindicar. Chegou o tempo, eu quero a minha. Chegou o tempo, eu quero a minha. Chegou o tempo, eu quero a minha. Se vai dar herança, dá para mim também. Se vai liberar promessa, libera para mim também. Se vai cumprir promessa, cumpre na minha vida também. Porque eu preciso ter o entendimento que o tempo chega, mas eu preciso ter fé para viver o que Deus me prometeu. Quem decide quando chega o tempo viver ou não viver não é Deus, somos nós. Se o tempo chegou e você não quiser viver, Deus não tem problema com isso, fica de fora. Mas se você quiser viver, entra e toma posse. Promessa de Deus é feita para quem tem fé e para quem tem coragem. Existem dois requisitos que Deus não abre mão para que nós venhamos viver promessas. O primeiro requisito é fé, para ouvir e obedecer. O segundo requisito é coragem. Por quê? Porque depois de você ouvir e obedecer, os desafios vêm. Aí você tem que ter coragem para continuar caminhando mesmo sabendo que tem desafio, que tem inimigos, que tem obstáculos, que tem concorrência. Mas você, se está debaixo de uma promessa, você tem que ter fé para viver. E Caleb vai revelar isso no seu comportamento. Números capítulo de número 13, vai dizer que Moisés enviou 12 espias para espiarem a terra de Canaã, que tinha sido prometida por Deus, e aquele era o tempo do cumprimento da promessa. Mas eles não viveram a promessa. Por quê? Porque não tiveram fé? Não é só isso. Porque se eles não tivessem fé, nem teriam ido espiar. Não viveram porque não tiveram coragem de enfrentar os obstáculos da terra. E Deus, infelizmente tem que te dizer isso, Deus não trabalha com covardes. Olha aí, Deus! Ei, papai! Ô, glória! Deus trabalha com quem tem coragem. Olha aí, meu Deus! Aleluia! O livro de Gideão vai dizer que Deus aparece para um homem num tempo difícil e diz para ele: homem valente. Só apareceu para ele. Por que só apareceu para ele? Porque os outros estavam se escondendo em covas e cavernas. Papai, que é isso, Senhor? Porque Deus não trabalha com covarde. Olha aí, Deus! Deus trabalha com valentes. Aleluia! Se levanta, porque eu vou te usar para livrar o povo. Meu Deus! Me dá um sinal. E pedir um sinal não é sinal de covardia. Ele só está dizendo: confirma que o Senhor é comigo. Porque se o Senhor confirmar que é comigo, não tem importância a quantidade de inimigo.
eu estou indo. Gideão vai e começa uma incursão para levantar um exército. E ele consegue agrupar 32 mil homens. Perceba que são homens, não são soldados. 32 mil homens que se dispuseram a viver aquilo que Deus tinha dado direção a ele. Só que Deus, para abrir os olhos de Gideão, disse para Gideão: Gideão, você conseguiu 32 mil homens, mas faz o seguinte, quer descobrir quem eles são? Sai no meio do povo, dizendo: os covardes e medrosos podem voltar para casa. Olha aí, Deus. Gideão entra no meio do povo e diz: gente, Deus disse que os covardes e medrosos podem voltar para casa. 22 mil foram embora. Por que Deus faz isso? Porque Deus não trabalha com covarde. Deus não te coloca no campo de batalha para você fugir do inimigo. Deus te coloca no campo de batalha para enfrentar e vencer, independente se o inimigo é maior ou é menor, porque a vitória não está no teu tamanho, a vitória está no tamanho do teu Deus. Não é você quem vence o inimigo, quem vence o inimigo é Deus. Você só se posiciona em fé e em coragem. Pregador, prova. 1 Samuel capítulo de número 17 vai dizer que aparece um grande desafio em Israel. Qual é o desafio? É um homem, não estou falando um exército, estou falando de um homem chamado Golias, que era um gigante. Golias se apresenta ao povo de Israel e diz: me dá um homem para lutar comigo, um homem corajoso, que tenha coragem de descer e batalhar pelo Deus de vocês. Não apareceu ninguém. O texto bíblico diz que todos os homens estavam amedrontados. Como eles estavam amedrontados, Deus também não fez nada, porque Deus não trabalha com covarde. Só que de repente aparece um moço de 17 anos de idade. Não era grande, não era forte, era pequeno e de gentil aspecto. Apareceu no cenário e ouviu a afronta. O gigante está dizendo: será que não tem homem em Israel que possa representar o vosso Deus? Davi, quando ouviu aquilo, ficou indignado. Davi falou: não é possível que esse cara está afrontando os exércitos do Deus vivo. Sabe o que Davi entendeu, que o povo não entendeu? Essa guerra não é nossa. Olha aí, Deus. Essa guerra é de Deus. Deus só precisa de alguém de coragem. Davi, não tem ninguém corajoso aqui, então eu vou, porque eu tenho coragem. Não tem tamanho, mas tenho coragem. Não tenho força, mas tenho coragem. Não tenho treinamento, mas tenho coragem. E eu sei que eu estou indo no nome de Deus. Então não sou eu quem vou vencer esse gigante, é Deus. Pregador, prova. Davi entra no campo de batalha. Quando Golias vê Davi, diz: você está de brincadeira, mandaram um menino. Menino, te mandaram para a morte. Hoje mesmo eu darei o teu corpo às aves do campo e aos animais silvestres. Davi falou: vai nada. Você vem a mim com espada, com lança, com armadura, com escudo, com tamanho, com nome, com força, mas eu vou a ti só no nome do Deus vivo. A espada não é a espada que vence, não é o escudo que vence, não é o tamanho que vence, não é a habilidade que vence, não é a força que vence. Quem vence é o meu Deus, que me enviou para o campo de batalha. Ainda hoje não eu, o meu Deus te entregará nas minhas mãos. Sabe o que Davi está dizendo? Não sou eu o responsável pela vitória. O Deus de Israel te entregará nas minhas mãos. Deus não precisa da tua habilidade. Deus precisa da tua coragem.
Habilidade Deus dá, força Deus dá, habilidade, talento Deus. A Bíblia diz: e Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes, as fracas para confundir as fortes, as loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são, para provar que quem vence não é o homem, ainda é Ele. Ele pode pegar o menor aqui hoje e dar vitória para o menor, pode pegar o mais fraco, dar vitória para o mais fraco, pode pegar o menos sábio, dar vitória para o menos sábio. Ele sabe o que ele faz, o que ele quer, com quem ele faz, com quem ele quer. Se ele te escolheu, fica tranquilo que ele garante a vitória. Eu vim aqui dizer para alguém que você vai sair daqui hoje para vencer aquilo que há muito tempo está te amedrontando. Por quê? Porque Deus te escolheu. Porque Ele te escolheu. E Ele te escolheu para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Terceira prova da Bíblia que é Deus quem vence batalha. A Bíblia vai dizer que Josafá, vendo um grande adversário, um grande inimigo, se levantar contra o povo de Judá. Esse é o tempo em que as tribos estão divididas. Então, Reino Norte e Reino Sul estão divididos. Reino Norte entrega a idolatria, Reino Sul ainda é um remanescente. Então, eles ainda temem a Deus. E Josafá é rei do Reino do Sul. E um grande exército inimigo decidiu destruir o Reino do Sul. Josafá, entendendo que ele, na força do seu exército, na força do seu braço, não tinha capacidade de vencer, ele falou: bom, capacidade de vencer eu não tenho, mas tem coragem para enfrentar. Não, vou repetir, vou dar tempo para tu dar um glória. Capacidade para vencer eu não tenho, mas coragem para enfrentar eu tenho. Como ele falou que tinha coragem, Deus levantou um profeta. O profeta veio e disse: Josafá, não pega em espada, não pega em escudo, não pega em lança. Pega o quê? Pega a harpa e vai adorar. Porque nessa peleja não tereis que pelejar. Porque no teu posicionamento o Senhor já enviou o seu exército para guerrear. É Deus dizendo para alguém: meu filho, você só precisa ter coragem. Vencer o adversário é trabalho de Deus. Dar a vitória é trabalho dele. Abrir a porta é trabalho dele. Fazer crescer é trabalho dele. Vencer o adversário é trabalho dele. Botar os inimigos para correr é trabalho dele. Converter alguém lá na tua família é trabalho dele. Curar quem o médico disse que ia morrer é trabalho dele. Mudar a sentença nos lábios do juiz é trabalho dele. Confundir a medicina é trabalho dele. Fazer com que as finanças aumentem, cresçam e você prospere é trabalho dele. E o meu trabalho? Posicionar, adorar, ter fé. Se você tiver isso, é o suficiente para Deus te dar vitória. Chegou o tempo. E dentro do tempo, posicionamento. Dentro do posicionamento, Deus decidiu dar a ele uma promessa. Agora eu acho interessante que ele vai dizer assim para Josué no tempo que a promessa, que chegou o tempo da promessa: Josué, desde o dia em que Deus me fez uma promessa pela boca de Moisés até hoje, já fazem 45 anos. Muita gente se perde aí. Por quê, pregador? Porque o tempo passou, a promessa ainda não cumpriu, e você começou a dizer: Deus não vai fazer. Já passou um ano, Deus ainda não fez, Deus não vai fazer. Já passou 2 anos, Deus ainda não fez, Deus não vai fazer. Já passou 3 anos, Deus ainda não fez, Deus não vai fazer. Você está pensando que Deus é mentiroso? Deus não é homem para que minta, nem muito menos filho do homem para que se arrependa. Só que às vezes, para algumas situações, há a exigência de um tempo. Esse tempo foi estabelecido pelo próprio Deus.
Por quê? Porque no dia em que Caleb recebeu essa promessa, outros perderam ela pelo posicionamento errado diante de Deus. Porque eles disseram que eles não tinham capacidade de entrar naquela terra por conta do tamanho dos desafios. Então Deus falou: então nenhum de vocês entrará nessa terra. 40 anos caminharão pelo deserto até que morram. Mas Caleb agiu diferente. E esse eu conservarei em vida e entrará na promessa. Então Caleb passa 40 anos andando no deserto, não por causa dele, mas por causa dos outros. Só que, gente, o que eu acho mais lindo de tudo isso é que o tempo passou para Caleb como se fosse pouco tempo. Pregador, como assim? É simples. Ele ainda lembra da promessa. Ele não passou nenhum dia naquele deserto sem lembrar da promessa. Sabe o que eu acho lindo? É que para ele, parece que 45 anos foram como 45 dias. Pregador, provo. Estou aqui para isso. Ele diz assim: há 45 anos atrás, eu tinha força. 45 anos passaram. E eu tenho tanta força como no dia em que eu recebi a promessa. O tempo não afetou a minha força, o tempo não afetou a minha fé, o tempo não afetou o meu fervor, o tempo não afetou a minha caminhada. Tal era a minha força no dia em que recebi, tal é a minha força agora. Ou seja, o tempo passou tão rápido que eu nem senti. Porque Deus tem poder de acelerar o tempo para algumas pessoas. Ele é o dono do tempo. Provo. Teve um dia que Josué pediu e Deus parou o sol e a lua. Ou seja, nesse dia Deus parou o tempo. Teve um dia que o rei Ezequias pediu que o sol andasse para trás. Deus fez o sol andar para trás, ou seja, o tempo recuou. Depois ele pediu que Deus desse a ele mais tempo de vida. Deus recuou 15 anos. Então o Deus que para, o Deus que recua, também acelera. Eu vim aqui dizer para alguém que tem fé, para levantar a mão lá no terceiro andar, porque eu vou profetizar que o que só aconteceria na tua vida daqui a 5, 10, 15 anos, ainda esse ano Deus cumpre essa promessa. Ainda esse ano Deus vai cumprir a promessa, porque Ele vai acelerar o tempo. Eu vim aqui profetizar que Deus atentou para a tua aflição e sabe que se passar muito tempo tu não aguenta. Então, como Ele sabe que você não vai aguentar, Ele vai acelerar. Ele vai acelerar. Ele tem poder sobre o tempo. Ele tem poder sobre o tempo. Ele tem poder sobre o tempo. Pregador, tô velho. Você sabe quantos anos você vai morrer? Não sabe. Talvez você ainda esteja na metade da sua vida e não sabe. Está dizendo, eu já estou perto de morrer. Deus está dizendo, se eu quiser, eu prolongo a tua vida. Eu sou o dono do tempo. Se eu quiser,
Você vai até 120, se eu quiser tu vai até 140, se eu quiser tu vai até 160. Eu é quem decido sobre o tempo, não é você. Não é você. Pregador, isso é heresia, é nada. A Bíblia chama Josué de velho e Caleb diz que ele é novo. Texto bíblico, está aqui, capítulo 14. Deus diz assim, e Josué, avançado em idade, vai repartir a terra. Avançado em idade é chamar o cara de velho. Ou estou enganado? Estou certo ou não estou? Então Deus está dizendo, reparte logo a terra antes que tu morre. Dá logo a herança antes que tu morre. Agora Caleb é da mesma idade, pastor. Eles são da mesma idade, da mesma faixa etária. Caleb está dizendo, Josué, não sei como é que você está, mas eu pareço um garoto de 20. Estou com 85 anos, mas a minha força ainda é a mesma. Estou com 85 anos, mas eu ainda jogo 2 tempos de 45. Eita, Jeová, eu vim profetizar para alguém. Deus vai te conservar em saúde durante muito tempo. Meu amigo Vandes está aqui, que é jogador de futebol. Está com 33 anos e ainda corre mais que eu, que estou com 33. Eu vim profetizar. Deus vai te conservar com saúde. Deus vai te conservar em vida. Deus vai te conservar lúcido, porque Ele tem uma promessa para cumprir. Enquanto a promessa para não cumprir, você não morre. Você não vai morrer antes de Deus cumprir a promessa. Ei! Se a promessa não cumpriu ainda, dê graças a Deus, é porque você ainda vai viver muito. É Deus dizendo, ei, meu filho, agradece. Porque depois que a promessa cumprir, tu não vive muito não. Mas como a promessa ainda não cumpriu, eu estou prolongando a tua vida, a dos teus pais. Eu estou prolongando. Tem pai e mãe de pessoas que estão aqui, que só não morreu ainda. Porque Deus fez uma promessa para ele. Porque Deus fez uma promessa para ela. E disse, o teu filho, a tua filha, será um grande homem, será uma grande mulher de Deus. O teu filho e a tua filha vão ser grandes na terra. Como você não cresceu ainda, Deus está dizendo, então tua mãe vai continuar viva. Não, vai morrer não. Aí tu olha assim e fala assim, caraca, minha mãe tem 60 anos, parece uma garotinha de 40, igual a minha. 65 anos, se tu for lá, meu irmão, 7 horas da manhã ela está trabalhando, 9 horas da noite ela está trabalhando. Falo, meu Deus, que saúde. Aí às vezes eu lembro, falo, é porque a promessa ainda não cumpriu por completo, Deus vai conservar ela em vida. Eu duvido que Deus leva ela antes dela ver todas as promessas sobre a vida dos seus filhos se cumprirem. Eu vou profetizar de novo, recebe quem quer. Deus vai te conservar em vida até você ver a promessa sobre a tua geração, sobre a próxima geração, os teus filhos e os teus netos. Você vai ver todos eles na presença do Senhor, glorificando a Ele. Deus vai te conservar em vida para você ver as promessas cumpridas na tua vida, dos teus filhos, dos teus netos. Te prepara para viver muito ainda, porque Deus, quando quer, Ele conserva. E Ele diz, porque a boa mão do Senhor. Ele está dizendo, eu não estou assim porque eu sou bom, eu estou assim porque a boa mão do Senhor me conservou com saúde. Por quê? Aí ele vai explicar o porquê. Porque Deus me fez a promessa de me dar Hebrom, e os gigantes estão lá ainda. Sabe o que ele está dizendo? Deus me conservou para um propósito. Deus me deu força para um propósito. Deus me fez promessa para um propósito. Qual é o propósito? Tomar posse daquilo que Ele me prometeu. Enquanto eu não tomar posse daquilo que Deus me prometeu, eu vou continuar no mesmo espírito, na mesma unção, na mesma graça. Deus vai cumprir promessa na tua vida, e quando Ele cumprir, você ainda vai ter saúde para desfrutar. Vai ter saúde para desfrutar.
completa. Deus não vai te fazer uma promessa para você viver a promessa quando estiver morrendo, não. Deus vai te fazer uma promessa para você viver a promessa, desfrutar a promessa, se alegrar na promessa, comemorar na promessa, cultuar na promessa, adorar a Deus na promessa. Ele vai cumprir a sua promessa e você vai se alegrar. Vai se alegrar. Josué, me dá a minha promessa, porque eu ainda sou o mesmo. Isso aqui para mim é lindo e é o cerne da mensagem. Porque Caleb está dizendo, o tempo passou, mas eu ainda sou o mesmo. Eu envelheci, mas eu ainda sou o mesmo. Passei pelo deserto, mas ainda sou o mesmo. Ou seja, o tempo não me esfriou. As lutas não me esfriaram. A idade não me esfriou. Eu continuo fervoroso, eu continuo forte, eu continuo adorando, eu continuo indo para o culto, eu continuo buscando, eu continuo jejuando, eu continuo fervoroso, eu ainda falo em mistério, eu ainda tenho intimidade com Deus, eu ainda acordo na madrugada para falar com Ele, eu continuo o mesmo. Pregador, me prova que isso daí pode acontecer na minha vida. Provo. Não foi só Caleb, Daniel também. O texto bíblico diz que Daniel vai parar em Babilônia com aproximadamente 17 anos. E ele faz um propósito. Estou dizendo que esse tal do propósito faz as coisas acontecerem? Fez um propósito com Deus. E Deus o abençoou. Porque Deus responde propósito. Deus me trouxe aqui para ser boca de Deus para você, tá? Não estou pregando para as cadeiras, não. Eu estou pregando para pessoas que vão fazer um propósito aqui. E a vida delas vai mudar por completo. Deus vai fazer um giro de 360 graus na tua vida, na tua história, na tua família. Deus pegou você pequeno, até porque Deus não começa com nada grande. Deus começa com tudo pequeno. O teu começo pode ser pequeno, mas o teu último estágio será grandioso para a glória de Deus. Pode começar pequeno. O que está proibido é de terminar pequeno. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. O pastor Fábio falou aqui da semente. A semente começa sozinha, mas cresce e multiplica. Começar pequeno pode. O que não pode é terminar pequeno. Você está proibido de terminar pequeno. E você está autorizado a crescer. Deus está te autorizando a crescer. 17 anos, faz um propósito e Deus decidiu conservá-lo o mesmo. Passa o primeiro reinado, ele ainda é o mesmo, ninguém conseguiu mudar a essência. Segundo reinado, o rei que assume decide brincar com as coisas de Deus. E horrenda coisa é brincar com as coisas. Aparece uma sentença para aquele homem no banquete onde ele estava fazendo uma festa. Porque quem brinca com as coisas de Deus, Deus acaba com a festa. Brinca com as coisas do homem, mas não brinca com as coisas de Deus, que Deus acaba com a tua festa. Acabou com a festa. Por quê? Apareceu uma mão misteriosa no meio da festa e escreveu uma sentença na parede: Mene, mene, tekel e parsim. Pesado foste na balança, foste achado em falta, o teu reino foi tirado de ti e foi entregue a outro melhor do que você. Só que, como aquele homem não era espiritual, ele não entendeu o recado, porque só entende das coisas espirituais quem é espiritual. Aí ele perguntou:
Espera aí, a Babilônia corrompida desse jeito? Será que tem alguém espiritual aqui ainda em Babilônia? Aí a mãe dele falou: ainda tem um. Eu não sei se tem outros espalhados por aí, mas um eu tenho certeza. O nome dele é Daniel. Não é mais um garoto como era. O tempo passou para ele, envelheceu. Mas eu vou mandar chamar. Pergunta se ainda é o mesmo. Daniel aparece. E a pergunta é: você ainda é o mesmo? Pastor, aqui não é pergunta sobre identidade. Trouxeram ele identificado. Esse é Daniel. A pergunta do rei não é sobre a identidade, é sobre a espiritualidade. Você ainda é o mesmo Daniel? E há uma pergunta ecoando aqui nesse salão. Você ainda é o mesmo? Ou o tempo te mudou? Ou o deserto te mudou? Ou a idade te mudou? Ou o conhecimento, porque tem gente que faz faculdade e diz que mudou por causa da faculdade. O tempo te mudou? A idade te mudou? O deserto te mudou? O conhecimento te mudou? Você está proibido de mudar, porque a essência que Deus te deu não pode mudar. Eu ainda sou o mesmo. Segunda prova, vamos para a terceira e a gente encerra. Um homem chamado Eliseu. Ele é chamado só para substituir o maior profeta do Antigo Testamento, chamado Elias. Esse Elias decidiu desistir do ministério no meio. Apesar de ser um grande profeta, desistiu. Porque tem gente que desiste. Não quero mais. Se escondeu no deserto, Deus foi atrás. Não quero mais. Se escondeu na caverna, Deus foi atrás. Porque quem Deus unge, Deus vai atrás. Foi atrás de Elias, foi atrás de Paulo, foi atrás de Pedro. E foi atrás de você também. Senão você não estava nem aqui dentro. Se não fosse ele ter ido atrás de você, te buscado lá, todas as vezes que você desistiu, você ainda estava lá. Mas toda vez que tu desiste, ele fala: volta aqui, meu filho. Volta para o centro da vontade de Deus. Ei, tem gente aqui que Deus está dizendo: eu te trouxe aqui para tu voltar para o centro da minha vontade. Foi eu que te busquei. Não foi um convite de um amigo, foi eu que te busquei. Porque eu não desisto de você. Só que Deus percebeu que Elias não queria mais. Deus falou: também não te perco para o mundo. Vou te trazer para mim. Vou te arrebatar e você vai vir para o céu. Porque você, querendo ou não, cumpriu teu propósito aí na terra. Não todo, mas cumpriu muito. E Deus honra quem o honra. Só que Deus falou: ó, vai, unge um menino para mim. Ele não unge, passa a capa, convida para o ministério. E quem vai ungir ele é o próprio Deus. Prova, pregador, prova. Quando Elias vai ser assunto aos céus, Elias diz para esse moço: pede o que você quer. Ele diz: eu quero porção dobrada daquilo que está sobre você. Durante muito tempo eu fiquei me perguntando: por que porção dobrada? Apesar de ele ter feito o dobro dos milagres, na realidade o que Eliseu estava dizendo era: eu não paro no meio do caminho como você parou. Me dá o dobro do que você tem. Porque eu não vou parar no meio, eu vou até o final. Ó, Deus não te chamou para parar no meio. Deus não te chamou para desistir no meio. Deus não te chamou para morrer no meio. Deus te chamou para ir até o fim. Não quero correr o risco de parar no meio. Me dá a porção dobrada. Ele diz: dura coisa me pediste, mas se Deus te der o sinal, seja feito contigo como me pediu. Deus mostrou para ele o sinal, ele viu. A unção de Elias recai sobre Eliseu. Eliseu envelhece, a unção é a mesma.
adoece, a unção é a mesma. Morreu, a unção é a mesma. Ah, pregador, morreu, acabou. Acabou? A Bíblia diz que morreu um homem e foram enterrar e jogaram o homem na cova onde estavam os ossos de Eliseu. Quando o moço morto caiu sobre os ossos de Eliseu, a unção que estava no morto ressuscitou o morto. Ele se levantou e correu, porque nós envelhecemos, nós cansamos, nós morremos, mas a unção permanece. A unção não morre, a unção não envelhece, a unção permanece. Hoje é a noite de Deus te despertar, porque a unção já está aí dentro. A unção já está aí dentro. Estou desviado, mas a unção está aí dentro. Estou desanimado, mas a unção está aí dentro. Estou fraco, mas a unção está aí dentro, porque Deus disse: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Deus te fez uma promessa, e a promessa é que a unção que está dentro de você continua queimando aí dentro. Jeremias disse: quanto mais eu tento parar em falar esse nome, quanto mais eu quero desistir, mais essa unção arde nos meus ossos e eu não consigo parar. Eu não consigo parar, porque quando eu digo que vou parar, há uma chama que arde nos meus ossos, e ainda que eu tente parar de falar, eu continuo fazendo menção do teu nome. Eu vim aqui profetizar que você vai sair daqui hoje reavivado por Deus. Ele te trouxe aqui para te colocar de pé, Ele te trouxe aqui para te levantar, Ele te trouxe aqui para te fortalecer, Ele te trouxe aqui para renovar as promessas, Ele te trouxe aqui para dizer: você não vai parar, você vai continuar. Continua orando pela tua casa, continua orando pela tua família, continua orando pela porta de emprego, continua orando para cura, continua orando pela libertação de alguém, continua orando pelo teu crescimento. Você não vai parar. Você vai cumprir o propósito para o qual foi enviado. Caleb falou: me autoriza a me apropriar da promessa. Josué falou: depois de tudo isso que você me disse, pode subir e o Senhor seja contigo. Vai e toma posse da promessa. Eu vim aqui profetizar e vou liberar para a gente encerrar. Você está sendo autorizado por Deus a sair daqui para tomar posse da tua promessa. O teu inimigo não vai mais conseguir resistir a você. Aonde você passar, os teus adversários vão bater em retirada por causa da unção que Deus colocou em você. E a Bíblia diz: e Caleb subiu e os inimigos fugiram. E até o dia de hoje, os descendentes de Caleb estão de posse da promessa. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A promessa que Caleb se apropriou não parou nele. Eu vou repetir isso aqui. O que Caleb recebeu da parte de Deus não parou nele. Alcançou todas as suas gerações. Eu libero a última profecia sobre a sua vida, que é:
O que Deus vai fazer na tua vida não para em você. Os teus filhos vão alcançar tão alta promessa. Os teus netos vão alcançar tão alta promessa. Teus bisnetos vão alcançar tão alta promessa. Não haverá alguém da tua descendência que não clame pelo nome do Senhor. Não haverá na tua descendência alguém que não conheça a Deus. Depois de você, todo mundo será alcançado por Deus. O teu posicionamento de hoje alcança você e a toda a tua casa. É por isso que Josué disse: todos vocês escolham os seus próprios caminhos, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem não quiser, que escolha seu próprio caminho. Mas eu determinei, estou debaixo de uma promessa e não abro mão dela. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.